De volta com vocês, galera, no canal mais abençoado do YouTube. Loucos, louco, mas é claro, por Jesus. Estamos juntos para estudar a lição de número 6, olhando para a direção errada. É possível o cristão olhar para a direção errada? Sim, lógico que sim. Se ele não estiver olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é possível o crente estar olhando para a direção errada. E nesta lição, estudaremos que o homem, segundo o coração de Deus, estava olhando para a direção errada. Texto principal da nossa lição. Não porei coisas má diante dos meus olhos. Aborreço ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Salmo 101 e verso 3. Resumo da lição. É preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas à nossa volta. O nosso texto base, ou texto bíblico da nossa lição, está em 2 Samuel, capítulo 11, verso 5, capítulo 11, verso 1 ao 5, e verso 14 ao 15, e versículo 27 ao 26 ao 27. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon, que cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E viu Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundice. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou, ou seja, grávida estou. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Mas é claro, né? Não pareceu só mal, pareceu não, foi horrível aos olhos do Senhor o homem segundo o coração de Deus cometer tal pecado. A introdução da nossa lição, a forma como olhamos as coisas que nos cercam, como também a ocasião em que estamos, pode ser um meio pela qual seremos tentados. Precisamos estar vigilante, pois a ocasião e lugar não pode se tornar um elemento que facilite a ação de Satanás em nossas vidas. Mesmo sendo pessoas a quem o Eterno salvou pela sua graça, não estamos isentos de ocupar nossas mentes e nosso olhar com aquilo que não agrada a Deus. Por isso precisamos estar sempre atentos.
Embora sejamos homens e mulheres de Deus, não estamos blindados. É preciso estar vigilante. Nós temos Mateus capítulo 6 e 22 que diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Tá? E se a luz que há em ti é treva, então tamanha será trevas. Então, nós precisamos estar atento e vigilante para não cairmos em tentação. Ser tentado não é pecado, mas dar um passo além da tentação, isso sim é pecado. E esse é o propósito do inimigo das nossas almas. Foi o que aconteceu com o rei Davi, que não vigiou. Como é de costume, o nosso comentarista é o pastor, o exímio pastor Alexandre Coelho. Ele divide a nossa lição em 3 tópicos principais. Primeiro tópico, no tempo da guerra, ocioso. Segundo tópico, olhando na direção errada. E terceiro e último tópico, consequência da ação de Davi. Iniciando a nossa lição no primeiro tópico, no tempo da guerra, ocioso. Tá? O que é ociosidade? No dicionário está preguiça, né? Aquele que está sem fazer nada. E a Bíblia, ou aliás, um adágio popular diz que a mente desocupada é a oficina de Satanás. Então nós precisamos estar ocupando a nossa mente, né, pensando e fazendo aquilo que agrada ao Senhor. No primeiro subponto do primeiro tópico, um homem segundo o coração de Deus. Ao estudarmos a respeito da tentação e queda de Davi, é preciso dizer que na época ele não era jovem, com pouca experiência de vida, e sim um rei coroado e experiente em batalhas. A palavra de Deus faz referência a ele como um homem segundo o coração do Senhor, Atos 13 e 22. Em seu histórico, Davi tinha diversas vitórias contra os seus inimigos, vários livramentos da parte de Deus, o hábito de consultar ao Senhor para tomar certas ações, o fato de congregar sobre a sua liderança homens desajustados, transformando-os em valorosos. Some-se a essa lista o fato de trazer de volta a arca de Deus para Jerusalém e de buscar fazer com que o povo adorasse ao Senhor. Ele também foi chamado de poeta, compositor e profeta. Davi, sem dúvida, tinha habilidades e era dono de um currículo diferenciado para um rei daqueles dias. Então Davi sobrepunha todos os reis. O seu currículo era invejável. Além de tudo que ele fez e que ele fazia, né, Davi, ele era um homem de Deus, mas ele fazia acontecer. Né? Nós vemos na derrota do grande gigante Golias. Davi fez acontecer. Falou, esse gigante não pode afrontar o povo de Deus, ele tem que ser punido. E Davi, através de Deus, o puniu. Além de todo esse currículo invejável, ele era poeta. Tá? Davi, ele tinha uma habilidade, ele era dono de um currículo diferenciado. Né? Era um rei diferente, era um rei segundo o coração de Deus. Essa é uma palavra antropomórfica, né? Aonde Deus usa, né, a nossa linguagem para nós compreendermos, né, como era Davi, certo? Embora Deus não tenha coração. Aqui é uma palavra antropomórfica. Deus, ele abaixa-se para comunicar com nós numa linguagem inteligível, né, compreensível, que nós podemos compreender. Tá? Segundo subponto, um homem de ação. Davi era um homem de ação. Tá? Ele fazia acontecer. A palavra de Deus nos mostra que a tentação de Davi aconteceu em um momento de guerra. Naás, rei dos Amonitas, faleceu e seu filho Anum reinou em seu lugar. Davi se lembra de que Naás
o havia tratado com bondade, né? Eles teve um relacionamento amigável, tinham amizade, Davi mais Naás. 2 Samuel 10:2. E decide enviar mensageiros para consolar o novo rei, Anum, filho de Anás, que assume o trono na falta do seu pai. Inexperiente, ouve seus conselheiros que acusa os mensageiros de Davi de serem espiões. O rei rapa metade da barba dos homens, enviado por Davi, além de cortar-lhes as roupas, de maneira que ficaram muito envergonhados, como esses homens retornariam a Israel naquele estado. Davi, sabendo do ocorrido, pede que os homens fiquem em Jericó até que suas barbas cresçam. Esse foi um ato de grande humilhação para com os mensageiros enviados por Israel. Como se isso fosse pouco, os filhos de Amon contrataram mercenários sírios para atacar Israel, num total de 30.000 homens. A guerra estava a caminho e Davi precisava se preparar para esse momento. Então nós vemos aqui um equívoco, né, do rei Naum, filho de Naás. Davi teve no passado um relacionamento amigável com Naás, né, rei dos Moabitas, e agora ele morre. E Davi manda embaixadores para consolidar, né, a morte do seu amigo. Mas o seu filho Naum houve conselheiros e os conselheiros disseram que aqueles homens, aqueles embaixadores, foram investigar, né? Foram fazer uma investigação na terra e eles têm um entendimento errado e eles estão rapa metade da barba, que era vergonhoso naquele tempo antigo, e rasga suas roupas. E Davi manda aqueles homens até crescer a barba novamente, para acabar a vergonha e ficarem em Jericó, naquela cidade afastada. Mas Davi agora fica constrangido. Então, se não bastasse isso, o rei Naum, ele manda, né, contratar mercenários, guerreiros sírios, e 33.000, e vem de encontro com Davi. Então levanta-se uma guerra. No terceiro subponto, no tempo em que os reis saem para as guerras. É notório que o rei Davi havia sido generoso para com a memória do rei Naás, mas sua ação foi interpretada de forma errada pelos amonitas. Isso lhes custaria caro. Davi havia vencido muitos inimigos na sua jornada, e Deus o havia preservado de ser morto por Golias e Saul. Ele derrotou os filisteus, moabitas e também os arameus. Suas vitórias lhe deram prestígio como rei e paz para a nação. Mas logo todas essas benesses podem ter deixado o rei em uma situação de despreparo para o que havia a seguir. A palavra nos diz que a queda de Davi se deu no tempo em que os reis saem para a guerra. 2 Samuel 11:1. E podemos compreender esse momento como um período em que os monarcas conduziam suas tropas contra os seus inimigos para preservar a soberania dos seus países. Não era um momento de descaso, mas de alerta, pois vidas estariam em jogo. O nome do Senhor numa guerra seria glorificado ou blasfemado. Então aqui nós vemos que nesse episódio, né, no primeiro momento, na primeira guerra, Davi vence Naum, os moabitas, tá? E é derrotado. Mas eles se preparam. Então aí é onde se dá, né, que no ano em que os reis deviam subir à guerra. Então no segundo encontro, no segundo ano de guerra, então era necessário que Davi fosse juntamente para guerrear. Mas ele ficou no palácio, tá? Ocioso. Avançando para o nosso segundo tópico, olhando na direção errada. Primeiro subponto do segundo tópico, passeando pelo terrácio.
A palavra de Deus nos diz que Davi estava passeando pelo terraço do seu palácio, e naquele lugar viu-se observando uma mulher tomando banho, segundo Samuel 11:2. Isso era com certeza algo incomum por sua vez. Davi estava em um lugar alto e quem estava em um andar mais alto, em um prédio, consegue ver quem está nas partes mais próximas do nível do chão. Isso é óbvio. Aquela visibilidade chamou a atenção de Davi e foi o começo de sua queda. Betseba era mulher muito formosa à vista, segundo Samuel 11:2. E o coração do rei havia sido envolvido pelo desejo, não raro. O olhar pode ser a fonte das sérias tentações. O texto bíblico nos dá a ideia de que a contemplação de Davi não foi por um momento rápido, acidental, mas uma ação que encheu seu coração, que durou tempo suficiente para que ele desejasse a mulher de outro homem. Então Davi, ele é tentado quando ele olha para a mulher. E a mulher, sem maquiagem, era um avião. Né? E ela estava nua, tomando banho. E com certeza quem está acima vai enxergar quem está embaixo. E Davi manda informar quem é aquela mulher. E aquela mulher foi informada para Davi que era esposa de Urias. Mas nem isso aplacou o intento do coração de Davi, porque ele já estava engodado pela cobiça. Como diz Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Nós somos tentados quando atraído e engodado pela nossa própria cobiça. E havendo a cobiça concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Então Davi pecou em cobiçar, mandou indagar e ele sabia quem era ela, mas não se aplacou, já tinha descido para o seu coração e agora é engodado pela sua própria cobiça. Então a cobiça concebendo, ela gerou o pecado. E o pecado sendo consumado, ele conclui a morte. Então Davi agora comete o pecado de adultério. Ele conclui, já havia pecado em seu coração, agora ele conclui o ato, né? Como diz esse texto. Sabendo que era mulher de outro homem. No nosso terceiro tópico, né? Ou segundo tópico, melhor dizendo, o subponto, o adultério consumado. Tá? Segundo subponto do segundo tópico. Antes de dar o prosseguimento ao seu plano, Davi pergunta a algumas pessoas do palácio quem era aquela mulher. Eles disseram que era Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Segundo Samuel 11:3. Ele soube que ela tinha uma família e um marido. Mesmo assim, essas informações não frearam o ímpeto do rei. Ele envia mensageiros para falarem com a mulher a fim de que ela fosse para o palácio, onde o rei a esperava. Ali Davi consumou um dos seus pecados, né? Ou o primeiro pecado, né? A cobiça e o ato do adultério. E depois nós vamos ver para frente, né, que Davi cometeu também homicídio, mesmo sabendo daquela situação, certo? Terceiro subponto do segundo tópico, matando um marido e soldado honrado. Não bastou que Davi tenha ficado com a mulher do outro homem, aquela relação sexual ilícita gerou uma vida. E Betseba foi falar com Davi, que estava grávida. O período fértil de Betseba é relatado, e já ela se tinha purificado de sua imundícia, segundo Samuel 11:4. Sabendo que o esposo dela estava na guerra, Davi tentou ocultar seu pecado, trazendo Urias de volta para casa. E ocorre que a tentativa de esconder o seu pecado não deu certo. Urias, em respeito aos seus colegas,
que estavam travando uma guerra pelo povo de Deus, não se deitou com a sua esposa grávida. Ele chega a mencionar a arca de Deus que estava em uma tenda e não vai para a sua casa. Mesmo tendo Davi embebedado, Urias, o soldado, se manteve em seu propósito. A integridade de Urias incomodou Davi. O rei decidiu tornar Betseba viúva. Urias logo seria morto em combate, lutando em prol do reino de Israel. E Davi ganharia mais uma esposa, desta vez já grávida. Esse foi o segundo pecado de Davi. Então Davi faz um trama, né, para se livrar do erro do pecado, né, escondendo atrás, né, de um trama para não ser denunciado como rei. E como nós vemos que hoje não é diferente. Muitas, né, líderes estão na frente de trabalho, né, muitos obreiros, e para não ser, né, denunciado, para não cair em discreto, para não perder a sua postura, a sua pose, o seu status, ele se nega, né, a confessar os seus pecados. E Davi aqui vai longe demais. Ele manda chamar Urias da guerra, né, o esposo de Betseba, certo? Embebeda ele, tenta fazer ele dormir com Betseba, passar a noite, para colocar, né, como se o filho fosse dele, tá? Que o filho fosse de Urias e não de Davi. Mas o Urias era um soldado fiel. Ele disse: eu não vou. A nossa arca está lá, o povo está lá lutando. Como eu vou dormir, deitar com a minha mulher, né? Sendo que estamos em guerra. E Davi não conseguiu. Vendo que ele não conseguiu esse intento, então agora ele parte para o homicídio. Olha o que o pecado faz no coração do homem, né? Um abismo chama outro abismo. Então Davi já estava em um lugar perigoso, agora ele pula para um outro, ele cai em um lugar mais acidentado, tá? E ele manda uma carta, né, selada, que não poderia abrir, pela própria mão de Urias, para Joabe, o seu general de guerra, e manda que põe Urias na frente da batalha. Joabe lê a carta, certamente fica assustado, mas conhecia o rei Davi, que ele não podia revelar aquilo dali, e manda, fica em segredo entre rei Davi e Joabe, o general, e manda Uzias à frente da guerra, da batalha, e deixa ele, foge, afasta-se da batalha, e Urias é morto, lógico, certo? Então Davi, sabendo que Urias era morto, a mulher Betseba lamenta, né, o luto, e logo após então casa, e Davi tem ela como mulher, e ela dá à luz um filho. Avançando para o nosso terceiro e último subtópico, ou tópico, né? O terceiro tópico. Tá? Consequência da ação de Davi. O que Davi fez pareceu mal. A narrativa de 2 Samuel parece ser focada totalmente no ato de Davi, sem que houvesse qualquer intenção divina. Entretanto, Deus não estava ausente. Melhor dizendo, a narrativa de 2 Samuel parece ser focada totalmente no ato de Davi, sem que houvesse qualquer intervenção divina. Entretanto, Deus não estava ausente. E mesmo amando Davi, julgou-o por 3 motivos. Primeiro, o Senhor ungiu Davi e deu a ele posses, bens e reinos de Israel. Mesmo assim, por causa da sua lascívia, desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. 2 Samuel 12:9. Davi havia matado Urias e tomado a viúva. Essa parecia ser uma prática dos tempos antigos, onde homens que tinham poder, para não incorrerem em adultério, matava ou mandava matar o esposo da mulher casada para depois ficarem com ela. 3. Davi havia matado um dos seus melhores e mais íntegros soldados e fez isso à traição, ordenando que Urias fosse colocado na frente da batalha, deixando para trás sem possibilidade de resgate. 2 Samuel 11, versos 6
ao verso 11. A falta de controle sobre sua cobiça fez de Davi o homem digno de uma série de punição. A gravidade do ato do rei se concluiu desta forma. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemassem. 2 Samuel 12:14. Toda vez que um servo ou uma serva de Deus peca, o nome do Senhor é blasfemado. Então Davi foi favorecido por Deus, Deus havia o abençoado tremendamente, o homem segundo o coração de Deus, mas a sua lascívia, o seu desejo foi maior do que o seu temor a Deus. E era costume daquelas nações pagãs, era costume deles, não de Israel, que tinha o decálogo, que tinha o mandamento para dirigi-los, para orientá-los, para pôr freio no pecado. As nações vizinhas, os reis matavam, certo? Os homens para ficar com a viúva. E Davi estava seguindo naquela direção das nações pagãs, embora Deus tendo o abençoado. Então, meus queridos, pessoas ilustres, pessoas de uma mente brilhante, comete pecado, comete erro que não dá para acreditar. Pessoas que são bem instruídas. Por quê? Porque a vontade é maior do que o nosso intelecto. Se nós não tivermos o domínio do Espírito Santo em nossa vida, a vontade domina a nossa mente e a nossa mente manda para o nosso coração e nós cometemos absurdo mesmo sendo servo de Deus. E é por isso que precisamos buscar o Espírito Santo. Ter Ele em nossa vida para nós sermos controlados por Ele. Não é porque somos crente, não é porque somos homens de Deus que estamos brindados. É preciso de clamor, é preciso de vigilância. Tá? Para nós não cairmos em tentação, porque o homem segundo o coração de Deus deixou a lascívia tomar conta da sua vida. Avançando para o segundo subponto do terceiro tópico. A espada nunca mais se separará da tua casa. As duas consequências do pecado de Davi, equiparáveis aos dois pecados cometidos por ele, foram a perda da criança que iria nascer e a contínua guerra que haveria na sua família. O bebê de Betseba chegou a nascer, mas faleceu. Depois de 7 dias ainda que Davi tenha buscado ao Senhor pela vida da criança, depois a Bíblia nos mostra que houve no lar do rei um incesto. 2 Samuel 13, 1 e 36. O inimigo, um irmão matando outro irmão. 2 Samuel 13, 27 e 28. Absalão, um dos filhos de Davi, deu um golpe de estado. Por pouco Davi não perde a vida. 2 Samuel 14. Custou caro para o rei ceder à tentação. Entendemos que Davi não planejou cair em tentação, nem pensou em matar alguém no dia em que cometeu o adultério. Entretanto, o pecado tende a atrair outro numa contínua sucessão de erros. Então, Davi não estava planejando, mas pela cobiça, né? Um abismo chama o outro, e Davi cometeu não só um adultério, mas cometeu também o homicídio. E a espada não saiu da sua casa, porque um profeta foi enviado por Deus para chamar a atenção de Davi na correção do seu pecado de adultério e também de homicídio. E o profeta era o profeta Natã. Chega Davi e conta a história para Davi, e Davi entende que aquela história tinha a ver com ele. Então ele se arrepende, busca Deus, e o profeta Natã diz que os pecados de Davi foi perdoado, mas a espada, né, a consequência, a lei da semeadura, né, a espada não apartaria da sua casa. E nós vemos que Davi teve várias mulheres, né, concubinas e vários filhos, meio-irmão. E um dos irmãos violenta a sua meia-irmã, e Absalão, por Davi não fazer nada, Absalão mata
esse irmão e foge por causa da perseguição. E, passado alguns anos, Absalão volta para dar um golpe de estado no seu pai. E quase consegue, mas perdeu a batalha com seus homens e é morto por Joabe. Tá? Davi lamenta a morte e Davi entende mais uma vez que tudo aquilo era consequência do seu pecado, do pecado de adultério e de homicídio, porque Deus não deixa impune, embora sejamos homens e mulheres de Deus. Tá? Deus não poupa, não passa pano morno em ninguém, porque Ele é fiel à sua palavra. Terceiro subponto e último do terceiro tópico. Contínuo cuidado que precisamos ter. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. E tal verdade significa duas coisas. Que ele era uma pessoa que fazia o possível para agradar a Deus, que amava o Senhor, que havia sido escolhido por ele para uma grande obra e que mesmo sendo segundo o coração de Deus, Davi era um homem. Isso significa que ele estava sujeito a situações que poderiam deixá-lo vulnerável. E foi justamente isso que o fez cair. Se um homem ou uma mulher de Deus não tirar de nós a nossa humanidade e a tendência a fraquejar. Por isso precisamos vigiar, sempre como nos alertou o Senhor Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26 e versículo 41. E assim nós terminamos a nossa lição, essa lição abençoada, né? E nós, para encerrarmos, vamos ler a conclusão. A tentação de Davi nos mostra que ninguém está imune aos desejos do coração e que um momento de falta de vigilância é suficiente para manchar toda uma história de vida. Também aprendemos que certos pecados têm consequências duradouras e mortais e que pode ser evitado se, em vez de estarmos ociosos, estivermos fazendo o que fomos chamados para realizar. Precisamos fixar os nossos olhar naquilo que Deus espera que façamos. Eu quero agradecer vocês que ficaram comigo até esse momento final. Que Deus abençoe sua vida. Tá? Continuarei orando por cada um de vocês. Dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Se inscreva no canal para que nós possamos continuar. Clique no sininho para ser enviado mais vídeo para você. Que Deus abençoe sua família. Um beijão no seu coração. E até mais, galera. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.